Bom, pessoal, então vamos dar uma sequência da onde a gente parou. Então a gente parou no número 2 e ela diz assim: calcule o valor de cada arranjo. Tenho aqui então a letra A, ok? Bom, então o que a gente quer fazer aqui? A gente quer determinar a quantidade de arranjos que a gente pode fazer com 5 elementos tomando 2 a 2, ok? Então, assim como a gente fez na primeira, vamos dividir o exercício em 3 momentos: a definição da pergunta, os dados e também a resolução, certo? Vejam aí que a pergunta está bem direta. O que a gente quer determinar é justamente isso daqui, certo? A gente quer determinar a quantidade de agrupamentos que a gente pode fazer organizando 5 elementos, tomando 2 em 2, de 2 em 2, ok? Então vejam aí que a gente tem 5 elementos, só que a gente quer pegar e organizar 2 desses 5 elementos. A gente sabe que quando a gente está trabalhando com arranjo, todos os elementos são distintos, ou seja, tanto esses 5 elementos são distintos entre si, quanto que os elementos que forem compor nosso agrupamento, eles têm que ser distintos entre si também, ok? E, no caso do arranjo, quer dizer que a ordem importa. Sabendo disso, a gente utiliza, para resolver um problema de arranjo, essa formulinha aqui, onde a gente tem n fatorial dividido por n menos k fatorial, onde n é o número de elementos que a gente tem de escolhas, certo? E k representa o número de elementos que vai fazer parte do meu agrupamento, ok? Então, para resolver esse problema é muito simples. Basta substituir aonde tem n por 5 e aonde tem k por 2. É o que eu vou fazer aqui, ok? Então, substituindo esses valores, eu tenho isso. Primeira coisa que eu vou fazer aqui para dar sequência é resolver o que está dentro do parênteses. Então, 5 menos 2, eu tenho 3, certo? Então, eu tenho 5 fatorial dividido por 3 fatorial. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir esse fatorial aqui, vou abrir o maior fatorial até chegar no menor, certo? Então, vamos lá. 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, ok? Por que eu estou abrindo 5 fatorial dessa forma aqui? Por que eu estou reescrevendo 5 fatorial dessa forma? Porque justamente eu quero simplificar essa estrutura com essa, o 3 fatorial, certo? Para ficar mais fácil de eu fazer as operações aqui com os números restantes. Então, simplificando, eu tenho 3 fatorial dividido por ele mesmo é 1, e 1 vezes alguma coisa é alguma coisa, certo? Então, 5 vezes 4 é o que sobrou. Bom, 5 vezes 4 são 20. Ou seja, pessoal, existem 20 maneiras distintas de se arranjar 5 elementos, tomando eles de 2 em 2. Ok? Bom, bem tranquilo, né? Vamos para a letra B agora. Bom, a letra B é a mesma coisa, está pedindo para a gente calcular a quantidade de formas distintas que a gente tem de organizar 6 elementos, tomando eles de 4 em 4, ok? Então vamos lá. A gente vai definir a pergunta, os dados e fazer a resolução. Bom, vejam que a pergunta é bem direta, certo? A gente já é o que está realmente perguntando aqui. A gente quer determinar justamente essa quantidade aqui, que é a forma de se arranjar 6 elementos, tomando eles de 4 em 4. Bom, então a gente tem 6 elementos. A gente quer selecionar 4 desses elementos, certo? Lembrando que esses elementos eles têm que ser todos distintos, ok? Porque a gente está trabalhando com arranjo. Então, não só esses 6 elementos são distintos entre si, quanto os 4 que forem compor o nosso arranjo, eles têm que ser distintos entre si também. No arranjo, a ordem importa. Quando a gente tem essas características aqui, a gente utiliza essa fórmula para resolver o problema, certo? Bom, então, para resolver esse problema, assim como na letra A, é bem fácil. Basta substituir aonde tem n aqui na fórmula por 6 e aonde tem k na minha fórmula por 4, ok? Então é isso que eu fiz aqui. Então, para dar sequência aqui na resolução dos cálculos, a primeira coisa que eu vou fazer é resolver o que está dentro do parênteses. Então, 6 menos 4, 2. Então, tenho 6 fatorial dividido por 2 fatorial. Então, para me simplificar, eu vou abrir o 6 fatorial até chegar no 2 fatorial, certo? Para ficar mais fácil de eu fazer as operações. Bom, então vamos lá. 6 fatorial é a mesma coisa que 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, certo? Escrevi assim justamente para eu poder simplificar essas duas estruturas. Com isso, eu tenho esse produto aqui, certo? É o que me resta. Então, para me determinar a quantidade de formas distintas que eu tenho de
arranjar 6 elementos tomado de 4 em 4, basta fazer esse produto aqui, certo? Bom, 5 vezes 4, 20. 6 vezes 3, 18. E 18 vezes 20, 360. Ok? Então, o que quer dizer esse 360 aqui? É justamente que existem 360 maneiras distintas de se organizar 6 elementos, tomando eles de 4 em 4. Ok? Então, bem facinho aí também, né? É só aplicação da fórmula. Não precisou de nenhuma interpretação, porque era bem direto o que o problema está pedindo. Ok? Bom, letra C agora. Na letra C, ele está falando para a gente determinar a quantidade de formas que a gente tem de arranjar 10 elementos, tomando eles de 8 em 8. Ok? Então, vamos lá. Bom, então assim a gente sabe que a gente está trabalhando, que a gente quer determinar isso daqui, porque está bem direto, a gente não precisou nem interpretar o problema, que é isso que ele está pedindo mesmo. A gente sabe que a quantidade de elementos que a gente está trabalhando são 10, certo? Assim como a quantidade de elementos que vão compor nossos agrupamentos são 8. Bom, se a gente está trabalhando com arranjos, a gente está trabalhando com elementos distintos entre si. Todos esses elementos são distintos entre si, assim como todos que forem compor o agrupamento, eles têm que ser distintos entre si. Ou seja, eu não posso pegar um desses 10 elementos aqui e colocar mais de uma vez no agrupamento. Ok? E a gente sabe que se a gente está trabalhando com um arranjo, quer dizer que a ordem dos elementos importa na diferenciação de um arranjo para o outro. Então, respeitando essas condições aqui, a gente tem essa formulinha. Ok? A gente sabe que o número de forma de arranjos que a gente tem de n elementos tomados de k em k é dado por n fatorial dividido por n menos k fatorial. Ok? Bom, então para resolver o exercício, muito simples. Aonde tiver n eu vou substituir por 10 aqui na minha fórmula, e aonde tiver aparecendo k na minha fórmula eu vou substituir por 8. Então é o que eu tenho aqui. Ok? Bom, para dar sequência aqui, eu vou resolver o que está no parênteses primeiro. Então 10 menos 8 é 2, então eu tenho 10 fatorial dividido por 2 fatorial. Então vejam, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o 10 fatorial até chegar no 2 fatorial, ok? Para mim poder simplificar as duas estruturas. Então vamos lá. 10 fatorial eu posso escrever dessa forma aqui, como 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, certo? Por que eu escrevi dessa forma? Porque eu quero justamente... Por que eu escrevi o 10 fatorial dessa forma aqui? Porque eu quero justamente simplificar esse 2 fatorial com o de baixo. 2 fatorial dividido por ele mesmo é 1, e 1 vezes o que sobrou aqui vai ficar o que sobrou, ok? Então, para me determinar a quantidade de arranjar 10 elementos de 8 em 8, basta resolver esse produto aqui. E quando a gente calcula todo esse produto aqui, a gente obtém 1.814.400. Ou seja, existem 1.814.400 maneiras distintas de se organizar 10 elementos tomando de 8 em 8. Ok? Então, bem simples. Então, letra D. Mesma coisa. Dividir em 3 momentos, pergunta, dados e resolução. A gente quer determinar justamente a quantidade de arranjos de 15 elementos tomados de 3 em 3. Ok? Então, é justamente isso que a gente quer determinar. A gente sabe que a gente está trabalhando com 15 elementos, certo? E que a gente quer organizar 3, quer determinar a quantidade de maneiras que a gente pode organizar 3 desses 15 elementos aqui, certo? Então, nossos agrupamentos eles vão ser compostos por quantos elementos? Por 3, ok? Bom, se a gente está trabalhando com arranjo, quer dizer que todos esses 15 elementos são distintos entre si, e não só isso, que todos os elementos que forem compor o meu agrupamento, eles têm que ser distintos entre si, ou seja, esses 3 elementos aqui também vão ser distintos entre si. Bom, a gente sabe que se a gente está trabalhando com arranjo, quer dizer que a ordem dos elementos importa na diferenciação de um elemento para o outro. Quando a gente está considerando essas características aqui, quais características? Esse número menor ou igual a esse. Todos os elementos têm que ser distintos e a ordem dos elementos importa, quer dizer que a gente utiliza essa formulinha aqui para resolver o problema, ok? Só lembrando aí das características, ok? Então, para resolver é muito fácil, certo? Basta substituir onde tem n por 15 e onde tem k por 3 nessa formulinha aqui, ok? Então é isso que eu faço aqui para vocês.
Então eu tenho 15 fatorial dividido por 15 menos 3 fatorial. A primeira coisa que eu sempre vou fazer é resolver o que está dentro do parênteses. Então, 15 menos 3 são 12, ok? Então, fica 15 fatorial dividido por 12 fatorial. O que eu vou fazer? Eu vou abrir o maior fatorial até chegar no menor, ok? Então, eu vou transformar esse 15 fatorial aqui até chegar, vou abrir esse 15 fatorial até chegar no 12 fatorial. 15 fatorial é a mesma coisa que 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 fatorial, certo? Então, eu posso simplificar. Eu abri o 15 fatorial justamente porque eu queria simplificar esse 12 fatorial com esse 12 fatorial. Porque é muito mais fácil eu calcular 15 vezes 14 vezes 13 do que calcular 15 fatorial, depois calcular 12 fatorial e dividir o número anterior pelo que eu encontrei aqui no 12 fatorial. Okay? Bom, então o que eu sobra aqui é 15 vezes 14 vezes 13 e 15 vezes 14 vezes 13 é 2.730. Ou seja, existem 2.730 maneiras distintas de se organizar 15 elementos, tomando eles de 3 em 3. Ok? Pessoal, então com isso aí a gente conclui o exercício número 2. E então no próximo vídeo eu dou sequência ao exercício 3. Ok? Fico por aqui, um abraço, tchau!